dias e desconsiderando-se os efeitos tributários, o valor que a sociedade apropriou como receita financeira em 31/12/2015 é de... Pessoal, essa questão aqui, vocês que são da área da contabilidade manjam mais do que eu. A questão está falando aqui de apropriação como receita financeira em dezembro. Eu comecei a aplicar no início de dezembro, eu quero saber quanto eu apropriei como receita financeira no final do mês de dezembro. Eu vou apropriar o equivalente a todo o investimento, a todo o período do investimento, que vai do início de dezembro até o final de fevereiro? Não, né? Regime de competência, não é isso? No regime de competência, eu só vou apropriar como receita financeira aquela que efetivamente foi incorrida no mês de dezembro. Então, vem na tela, eu vou trabalhar somente com o mês de dezembro, de 1º a 31 de dezembro. Eu vou dizer que eu tenho aqui uma aplicação. Posso fazer usando juros simples ou juros compostos? Posso. Embora a questão tenha me falado aqui de juros compostos, como é um período só, estou indo de 1º de dezembro a 31 de dezembro, se eu fizesse na HP juros simples ou compostos, daria na mesma. Embora a questão falou em juros compostos, eu de teimosia eu vou calcular usando o regime de juros simples. Sabe o que eu vou fazer? Vou colocar meu prazo de 30 dias, vou colocar a minha taxa de 2% ao mês? Não, eu vou usar a taxa ao ano. Eu vou colocar 2% vezes 12, 24% ao ano. Essa é a taxa que eu vou colocar. Qual é o meu PV? Está bem aqui, 144.580. A questão me pediu os juros. Eu sei que os juros eu tenho que usar F mais INT, não é isso? Na minha HP? Como é que eu calculo então os meus juros? Ou se você fosse fazer à mão, né, você ia fazer o seguinte: juros é capital vezes taxa vezes prazo. Ia pegar o capital vezes a taxa vezes o prazo, que seria, aqui se está um mês, teria que ser um prazo de um mês, tá? Seria o seguinte, ó, vamos deixar anotado aqui se você quisesse fazer à mão. 144.580 vezes a taxa de 2% vezes o prazo, que seria de um mês. Para fazer à mão é assim, mas vamos na calculadora. Prazo de 30 dias, que é o equivalente a um mês. Coloco aqui 30 dias. Esse 30 dias vai no meu N. Coloco 24% ao ano, que é a minha taxa, vai para o I. Vou colocar ainda o meu valor inicial, 144.580. 144.580. Isso vai para o meu PV. Quero calcular os juros. Como é que eu calculo? F mais INT, R$ 2.891. Onde está isso? Na letra A, 2.891. Tá? Morreu o nosso exercício. Só lembrando, né? Por que eu usei juros simples se a questão estava falando em juros compostos? Porque, como é um mês apenas, é indiferente fazer o cálculo usando juros simples ou usando juros compostos. E mais do que isso, eu usei já direto o juros simples, porque o juros simples ele já me dá de cara o valor dos juros. Como a questão tinha pedido o valor dos juros, eu optei por fazer assim. Se eu tivesse usado o regime composto, eu primeiro teria que calcular o valor do meu montante e depois subtrair o capital inicial para saber o valor dos meus juros. Tá bom? Então venha na tela comigo, vamos ver mais uma questão. Uma sociedade empresária investiu um capital PV de 15 mil por 8 meses. Olha aqui o meu prazo. Meu prazo T, eu vou usar meu prazo N. Há uma taxa de juros compostos de 1% ao mês. Olha aqui minha taxa I. O montante foi reaplicado em outro investimento com taxa de juros simples. Olha, a segunda parte é juros simples, hein? Eu quero saber o valor resgatado ao fim de 12 meses. Então, peraí, eu tenho um dinheiro que eu investi por 8 meses a juros compostos, tirei o meu montante, apliquei esse montante passou a ser o capital inicial da segunda aplicação, que foi feita a juros simples. Então, vamos fazer por etapas. Primeiro o composto, depois a gente vai para o juros simples, tá? Vem na tela. Na primeira etapa de juros compostos, eu tenho meu PV de 15 mil, tenho o meu prazo de 8 meses, tenho a minha taxa de 1% ao mês. Posso colocar isso tudo direto na HP para encontrar o meu valor futuro? Posso, né? Então, eu vou lá na tela. Vou colocar aqui
limpar a minha calculadora, colocar aqui o meu 15 mil reais. 15 mil vai para o meu PV. Além disso, taxa de 1%, prazo de 8 meses. 1%, só coloco 1, coloco aqui. 8, vou colocar 8 meses no meu prazo. Quero o valor futuro? Basta apertar a tecla FV, juros compostos. Olha o meu valor futuro, 16.242. Vamos deixar isso aqui positivo? 16.242. Tá vendo esse valor, pessoal? Esse número vai passar a ser o valor presente, né, o capital inicial da segunda aplicação. Então eu vou aproveitar que esse número está na tela e vou apertar a tecla PV para que esse número passe a ser o meu capital inicial da segunda aplicação. A segunda aplicação é no regime simples, taxa de 2% ao mês, prazo de 4 meses. Posso colocar assim? Não. No regime de juros simples, eu tenho que colocar a minha taxa, não 2% ao mês, mas isso aqui vezes 12, 24% ao ano. E o meu prazo tem que ser em dias. 4 meses é 4 vezes 30, 120 dias. Vamos colocar desse jeito lá que a gente não erra. Vou colocar 120 dias, 120 dias. Vou colocar isso aqui no valor de N e a minha taxa de 24% ao ano vai para o I. Com isso eu fico aqui, ó, se eu quiser calcular o valor dos meus juros, primeiro, como é regime de juros simples, né? A gente vai fazer F int, tá? Esse é o valor dos juros do meu segundo período, 1.299. Se eu quiser pegar o valor do montante final, eu aperto mais, 17.542. 17.542 reais, tá? Vamos lá. Gabarito está na alternativa C, 17.542. Beleza, pessoal? Então tá, fizemos o cálculo aqui. O juros simples sempre dá um pouco mais de trabalho na HP. Tá? Tem que sempre estar lembrando que a taxa é ao ano, o prazo é em dias, tem que calcular primeiro os juros, depois o montante. Os juros compostos não. Os juros compostos é muito tranquilo de fazer na HP, é bem mais rápido até do que você fazer à mão. Vem na tela, vamos ver mais uma questão. Em uma questão judicial envolvendo a cobrança de uma dívida, o perito contador foi chamado a calcular o saldo devedor de um empréstimo com os seguintes dados. O devedor realizou 2 amortizações parciais, sendo a primeira de 50 mil em 31 de maio de 2013 e a segunda de 60 mil em 31 de maio de 2016. Para fins de análise dessa questão, um dos quesitos formulados pelo juiz indagava qual o saldo final em 31 de maio de 2016 com a aplicação dos encargos contratuais até o vencimento e juros simples de 1% ao mês calculado sobre o saldo da dívida em 31 de maio de 2013 para o período seguinte. Com base nos dados apresentados, o valor a ser informado em resposta ao quesito formulado é de aproximadamente... Olha o que acontece nesse exercício, pessoal. Eu vou colocar uma linha do tempo que eu acho que fica mais fácil de você entender o que está acontecendo. Você tem um momento inicial aqui, ó, que é maio de 2012, ó, 31 de maio de 2012, 31/5 de 2012. Nesse momento inicial, você contraiu um empréstimo de 200 mil. Eu vou colocar para baixo. Você contraiu um empréstimo aqui de 200 mil reais, tá? Daí, você, no final do empréstimo, veja que o empréstimo tinha 1 ano de duração, 31 de maio de 2013. Então, aqui, ó, em 31 de maio de 2013, você deveria pagar o seu empréstimo. Só que você pagou ele? Não, você não pagou, você fez apenas uma amortização de 50 mil. Então, você veio aqui, ó, e pagou 50 mil. Foi a amortização que você fez nesse momento. Durante esse período, você tem juros compostos de 1% ao mês. Ó, encargos contratuais durante o período do contrato. 1% ao mês. Juros compostos de 1% ao mês. Beleza. Daí, o que aconteceu? Lá na data que a questão está falando, que é 31/5 de 2016, você fez mais uma amortização.
Você amortizou aqui, ó, 60 mil reais. A questão está querendo saber quanto que você está devendo ainda, tá? É basicamente isso. Quanto você está devendo ainda, sabendo que nesse período você vai aplicar juros simples de 1% ao mês. Foi o que o juiz determinou. Vamos fazer o nosso cálculo então? Primeira etapa é a etapa de cálculo de juros compostos, né? Eu tenho o valor presente de 200 mil reais, tenho uma taxa de juros de 1% ao mês e eu tenho um prazo de 1 ano, ou seja, 12 meses. Eu vou inserir na HP dessa forma. Como é que eu calculo o meu valor futuro aqui? Com base nisso daqui, né? Eu posso descobrir que o meu valor futuro, ou seja, o meu montante, após 1 ano aqui, é de quanto? Vamos limpar a nossa calculadora. Coloco 200 mil, que é o valor inicial dessa dívida, coloco no PV. Taxa de juros é de 1% ao mês e o prazo é de 12 meses. 1% ao mês vem na taxa, 12 meses vem no prazo. Tá tudo aí. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou apertar FV. Isso vai me dar, olha o montante final. Vamos apertar o CHS para ficar positivo. 225.365. Esse é o valor total da dívida após o primeiro ano, tá? Só que nesse momento, o que aconteceu? Eu paguei 50 mil. Se eu paguei 50 mil, minha dívida caiu. Ela não é mais de 225 mil. Eu vou deixar aqui esse valor, vou colocar os 50 mil que eu paguei e vou apertar o menos para subtrair. Fico com uma dívida de 175.365. Então, nesse momento, né? Nesse momento aqui, ó, eu tenho uma dívida de 175.365. Esse passa a ser o meu PV, é o valor inicial da dívida para o cálculo do juros simples, que é o período restante aqui. Nesse cálculo de juros simples, perceba que eu tenho taxa de juros de 1% ao mês, ou seja, 12% ao ano. E qual que é o prazo que eu tenho? Perceba que nós temos 3 anos, a gente vai de maio de 2013 a maio de 2016, eu tenho 3 vezes 360 dias. Isso me dá 1.080 dias. Meu prazo é de 1.080 dias, é assim que eu tenho que colocar na HP. Como é que vai acontecer então? Nesse segundo período, eu vou usar os 175 mil, ele passa a ser o meu PV, passa a ser o valor inicial da dívida. Apertei a tecla, ó, tem até que, vou ter que colocar tudo de novo aqui, pessoal. 200 mil, só para fazer o cálculo exato, tá? Eu tinha 200 mil, esse era o valor inicial da dívida, estava lá no PV. Nesse primeiro período era 1% por 12 meses. 1%, 12 meses aqui, era o meu N, eu chegava no valor futuro de 225 mil, e aqui eu ainda tinha que pegar e tirar os 50 mil que eu paguei. Tá bom. Esse passa a ser o meu PV, aperta a teclinha PV, passa a ser o meu capital inicial da parte do cálculo de juros simples. O juros simples, qual a minha taxa? 12% ao ano, e o meu prazo é de 1.080 dias. 12% ao ano vai para o meu I. 1.080 dias vai para o meu N. Com isso eu consigo calcular o valor dos meus juros, né? Regime juros simples, eu aperto F20 para saber o valor dos juros, aperto o mais para saber o total da dívida, 238.496. Vou apertar o CHS para ficar positivo. Pessoal, então, nesse momento aqui, ó, nesse momento, 31 de maio de 2016, a minha dívida estava lá nos 238 mil. Só que eu amortizei 60 mil. Para quanto caiu a minha dívida? Basta eu colocar aqui 60 mil e subtrair. A minha dívida fica em 178.496. Tenho isso na letra B de bola. Essa é a dívida que está faltando, tá? Faltando ser paga. Então veja, uma questão onde o examinador, né, e volta e meia vocês vão ver isso, o examinador querendo explorar juros simples e compostos na mesma questão.
aí tem que lembrar das peculiaridades do cálculo de cada um, tá? Eu particularmente acho que se você, desde agora, for praticando, sempre resolvendo na HP, vai entrar no sangue e você vai ter muita facilidade de fazer na calculadora financeira lá na sua prova. O que você não pode é, na véspera da prova, agora eu quero aprender a fazer na HP. Isso aí não vai funcionar. Mas se você for praticando desde agora, no momento inicial, somente o juros simples, pode parecer uma coisa menos intuitiva. Mas com a prática, isso aqui ó, entra no sangue mesmo, tá? Vamos seguir, olha na tela mais uma questãozinha. Agora já é uma questão um pouquinho diferente. Ela fala que determinada empresa contratou empréstimo a juros compostos de 23,144% ao ano. A taxa trimestral equivalente é de quanto? Pessoal, quando a gente quiser calcular taxas equivalentes, a gente precisa lembrar dessa fórmula aqui, ó. 1 mais a taxa que eu tenho elevado ao prazo que eu tenho é igual a 1 mais a minha taxa equivalente elevada a um prazo equivalente. Como é que eu calculo taxas equivalentes? Primeiro passo, substitua a taxa que eu tenho. Qual a taxa que eu tenho? 23,144%. Ou, se você já quiser escrever na forma decimal, tira esse percentual, vai ficar o quê? 0,23144. Essa é a taxa que eu tenho. Elevado a um prazo é igual a 1 mais a taxa equivalente que eu quero calcular, elevado a um prazo equivalente. Muita atenção agora, tá? Muita atenção. A taxa que eu tenho, esse lado de cá, ó, está em que unidade temporal? Ano. Aqui as informações estão em anos. E do lado de cá, as informações vão estar em que unidade temporal? Eu não quero uma taxa trimestral. As informações aqui têm que estar em trimestre. Por que eu estou anotando isso? Porque agora a gente vai trabalhar com os nossos expoentes, ó, com esses dois expoentes. E eu preciso encontrar expoentes correspondentes. Você pode pensar o seguinte, um ano corresponde a 4 trimestres, né? Um trimestre tem 3 meses. Um ano corresponde a 4 trimestres. Logo, uma substituição possível que eu tenho aqui para os meus expoentes é: esse daqui eu vou substituir por um ano, esse daqui eu vou substituir pelo correspondente, 4 trimestres. Com isso daqui a gente mata o nosso exercício. Vamos finalizar o exercício? Olha, eu vou ficar com 1,23144 elevado a 1 eu nem preciso representar. Isso é igual a 1 mais a minha taxa equivalente elevado a 4. Pessoal, o que eu tenho que fazer agora, hein? Eu preciso tirar a raiz quarta dos dois lados para eliminar esse 4 daqui. É uma forma, né? Eu vou tirar aqui a raiz quarta, vou tirar aqui a raiz quarta. Ao fazer isso, raiz quarta corta com o expoente 4? Sim. Posso eliminar aqui, ó. Fico somente com 1 mais a minha taxa equivalente. E do outro lado, como é que eu tiro a raiz quarta aqui? Uma das formas de você pensar é: raiz quarta é a mesma coisa que o número elevado a 1/4, né? Lembrando, né, que 1/4 é 0,25. Então, basta eu elevar esse número aqui a 0,25. Você vai fazer isso à mão? Claro que não. Vamos fazer isso na HP. Vem na tela aqui comigo. Vamos limpar. Eu vou colocar o 1,23144. Coloco esse valor aqui. O que eu vou fazer com esse valor? Agora eu vou colocar o 0,25 e eu vou fazer o y elevado a x, ou seja, o 1,2344 elevado a 0,25. Isso me dá 1,053424. Eu chego em 1,053424. Isso é 1 mais a minha taxa equivalente. Passo 1 para lá subtraindo, a minha taxa equivalente vai ser 0,053424, ou aproximadamente 5,342% ao trimestre. Essa é a minha taxa trimestral, está aqui na letra D de dado, tá? Lembre-se então
É assim que a gente calcula taxas equivalentes. 1 mais a taxa que eu tenho elevado ao prazo que eu tenho é igual a 1 mais a taxa equivalente elevado a um prazo que seja também equivalente. Vamos ver agora as operações de desconto, pessoal. A gente falou de juros, né? O que acontece? Desconto é uma operação, de certa forma, inversa aos juros. Quando é que aparece na vida real uma operação de desconto? Imagina que você é um lojista, você recebe cheques, você vende produtos, né, pré-datados, né? Ou seja, você vende produto e aceita cheque pré-datado, ou seja, o cheque só pode ser descontado daqui a 30 dias, daqui a 60 dias, daqui a 90 dias. Só que você precisa do dinheiro hoje. Você tem lá um cheque lá de R$1.000, só que aquele cheque está pré-datado para 60 dias para frente. Só que você precisa do dinheiro hoje. Você não pode esperar 60 dias porque você tem que pagar funcionário, tem que renovar seu estoque, tem que fazer um monte de coisa. O que você vai fazer então? Você vai chegar lá no banco com o seu cheque pré-datado e você vai falar, olha banco, eu estou aqui com o cheque pré-datado, esse cheque só pode ser sacado daqui a 60 dias, só que eu preciso do dinheiro hoje. Tem como você me adiantar algum dinheiro e ficar com esse cheque aqui? É isso que você vai fazer. O banco, ele vai provavelmente topar, o gerente vai falar para você, tudo bem, me dá esse cheque de R$1.000 aqui e eu vou te adiantar um dinheiro correspondente a esse cheque. O banco vai te dar exatamente R$1.000? Claro que não. O banco vai dar menos do que R$1.000, porque a diferença entre o valor do cheque que o banco vai sacar daqui a 60 dias e o valor que ele está te entregando é justamente o que o banco ganha. Então, por exemplo, o gerente do banco vai falar, ó, me dá esse cheque de R$1.000 aqui, eu vou te entregar R$900, tá? Como eu estou antecipando para você o dinheiro, eu não vou entregar 1.000, vou te entregar R$900. Essa diferença de R$100 é justamente o ganho que o banco tem nessa operação. Então, tá bom. A gente pode lembrar, essa é uma visão básica que você tem que ter de operação de desconto, e agora a gente vai lembrar dos principais regimes de desconto. Quando a gente fala de desconto, aí nós caímos em 4 regimes, porque nós temos os descontos simples e os descontos compostos, né? Simples análogo ao regime de juros simples, compostos análogo ao regime de juros compostos. Só que em cada um deles nós temos o desconto comercial e o desconto racional. São as duas modalidades que nós temos dentro aí de cada regime. Então vem aqui na tela, vamos conhecer ou relembrar cada um desses casos. Primeiramente, nós temos aqui o regime, nós podemos trabalhar com o regime de desconto simples, que é análogo ao juros simples, desconto simples racional. O que acontece no desconto simples racional, pessoal? A gente diz, tá? Para começar, antes de colocar a fórmula, vamos só relembrar alguns aspectos aqui. Esse é o exemplo que eu dei, né? O cheque é de R$1.000, pré-datado para 60 dias e a taxa de desconto é de 10% ao mês. Como que nós chamamos esses R$1.000 aqui, que é o valor que está escrito no cheque, que está na cara do cheque? Nós chamamos isso aqui de valor nominal, N de nominal, tá? Chamamos isso de valor nominal, chamamos também de valor de face, porque é o que está escrito no cheque. Chamamos ainda isso aqui de valor futuro. São algumas denominações possíveis. Isso aqui, ó, é o meu prazo de antecipação. É o meu prazo de antecipação. Eu estou antecipando em 60 dias. Se eu quero receber hoje um cheque pré-datado para 60 dias, eu estou antecipando o dinheiro em 60 dias. Além disso, isso aqui é a minha taxa de desconto, tá? Essa é a minha taxa de desconto. O que eu preciso saber, pessoal? Eu quero saber o valor que eu vou receber hoje. Eu quero saber que é o que eu chamo de valor atual. Eu quero saber quanto eu vou receber do banco hoje. O meu valor atual, também conhecido como valor presente. É isso que eu preciso descobrir, então. O valor líquido, tá? Uma expressão que volta e meia você vai ver é valor líquido. Tudo bem. Preciso saber que o desconto, o dinheiro que fica com o banco, é a diferença entre o valor que está escrito no cheque e o valor que o banco me adianta.
tá? Se o cheque era de 1.000 e o banco me deu só 900, essa diferença é de R$100 que fica com o banco. Beleza, vamos então trabalhar com cada um dos nossos regimes. Desconto racional simples. O desconto racional simples, quando a gente falar de racional, a gente vai lembrar do regime de juros, tá? Como é que é juros simples? Montante é capital vezes 1 mais a taxa vezes o prazo. Não é isso que é o regime de juros simples? O regime de desconto simples, ó, só muda os nomes. O montante é o valor nominal, o valor futuro. O capital é o valor atual, o valor presente. A taxa de juros, na verdade, é uma taxa de desconto. E o prazo de antecipação continua aí, é o prazo T. Regime de desconto racional composto. Como é que é a fórmula de juros compostos? Montante é capital vezes 1 mais a taxa elevado ao prazo. Da mesma forma, se eu for falar de desconto composto racional, o montante vira o valor nominal, o capital vira o valor atual, a taxa de juros a gente sabe que vira uma taxa de desconto e o prazo continua aí. Então essas são as duas fórmulas, desconto racional simples e desconto racional composto. E se fosse desconto comercial, também conhecido como desconto bancário, o valor atual seria o valor nominal vezes 1 menos a taxa de desconto vezes o prazo. E do lado de cá, o valor atual seria o valor nominal vezes 1 menos a taxa de desconto, só que elevado ao prazo. Estão aqui as 4 fórmulas que a gente precisa conhecer de desconto simples, racional e comercial, desconto composto, racional e comercial. São essas as fórmulas que nós vamos aplicar nos nossos exercícios, tá bom? Vamos olhar umas questões para a gente ver como usa essas fórmulas? Antes disso, só um detalhezinho que eu tinha colocado aqui para vocês. O desconto racional também é conhecido como desconto por dentro. O desconto comercial ou bancário é conhecido como desconto por fora. Deixei ainda para vocês alguns sinônimos. O valor nominal é o valor futuro ou valor de face. O valor atual é conhecido como valor presente, valor líquido ou mesmo valor descontado, ou seja, o valor que você recebe após a operação de desconto. Veja então essa questão. O tesoureiro de uma sociedade empresária decidiu quitar um empréstimo de R$ 11.500 4 meses antes do seu vencimento. Sabe-se que a taxa de juros simples é de 30% ao ano. O valor do desconto racional ou por dentro a questão está pedindo desconto racional. Desconto racional, eu preciso lembrar da fórmula. Valor nominal é o valor atual. Veja que é o desconto racional simples, porque a taxa foi dada uma taxa simples. É o valor atual vezes 1 menos a taxa de 1 mais a taxa de desconto vezes o prazo. Tá? Valor nominal é o valor atual vezes 1 mais a taxa de desconto vezes o prazo. O que a questão me forneceu? A questão me forneceu aqui um empréstimo de R$ 11.500. Esse é o valor, esse aqui era o valor que eu deveria pagar se fosse 4 meses para frente. Eu deveria quitar por 11.500 daqui a 4 meses. Esse era o valor nominal da minha dívida. Só que eu vou antecipar o pagamento. A minha antecipação vai ser de 4 meses, tá? Eu vou antecipar em 4 meses. E aí eu sei ainda que eu vou usar uma taxa de 30% ao ano. Espera aí, o meu prazo está em meses, eu posso usar uma taxa de 30% ao ano? Não. A minha taxa de desconto, a questão está falando de juros simples, mas como é uma questão de desconto, eu vou usar a letra D de desconto. A minha taxa de desconto vai ser de 30% ao ano? Não. Vai ser de 30% ao ano dividido por 12. Quanto que dá isso daqui ao mês? Divide em cima e embaixo por 3. Fica 10% dividido por 4. Isso é 2,5%. Tá? A minha taxa de desconto, portanto, é de 2,5% ao mês. É essa que eu vou usar e não 30% ao ano. Portanto, meu valor nominal vai ser... o meu valor nominal eu já sei, 11.500. Eu vou descobrir o valor atual. 11.500 é o meu valor atual
vezes 1 mais, qual a minha taxa de desconto? 2,5%, 0,025, vezes o meu prazo de antecipação de 4 meses, 11.500, é igual ao valor atual, vezes 1 mais 0,025 vezes 4 é 0,1. 0,1 mais 1, isso aqui é 1,1, tá? O meu valor atual vai ser 11.500 dividido por 1,1. Aqui a gente só faz essa conta na calculadora, para não ficar perdendo tempo. Coloco aqui o 11.500, coloco ainda o 1,1, divido 10.454, tá? 10.454. Meu valor atual é 10.454. Agora, a questão pediu foi o valor atual? Não, a questão pediu o desconto. Desconto é a diferença entre valor nominal e valor atual. É o 11.500 menos o 10.454. Quanto que vai dar aqui o meu desconto, então? Eu vou lá na minha calculadora, deixo aqui o 10.454, vou deixar ele negativo, tá? E agora eu vou colocar o 11.500, que é o meu valor nominal, e vou somar aqui, vai ficar 11.500 menos o 10.454, que me dá 1.045. R$ aproximadamente. Olha isso na letra C de casa, tá? Letra C de casa. É assim, então, que a gente encontra o nosso desconto. Beleza, vejamos mais uma. Um empréstimo foi efetuado e o compromisso assumido foi de pagar 6.200 no final de 1 ano e 6 meses. Passados 6 meses, o empréstimo foi quitado pelo valor de R$ 4.800. Com base nos dados acima, assinale a opção que apresenta a taxa de juros simples mensal utilizada para o cálculo do valor do pagamento antecipado do empréstimo. Pessoal, olha aqui, ó, vamos colocar aqui uma linha do tempo. A gente sabe que teve um empréstimo aqui, na data 0. Aí, esse empréstimo era para ser pago após 1 ano e 6 meses. Então, aqui tem um período de 6 meses, mais 6 meses, mais 6 meses, 1 ano e 6 meses dá aqui. Eu deveria pagar R$ 6.200 aqui, após 18 meses, né? Após 18 meses eu deveria pagar R$ 6.200. Só que eu resolvi pagar depois de 6 meses apenas. Eu resolvi pagar bem aqui, ó. Depois de 6 meses eu resolvi pagar, só que aí eu só tive que pagar R$ 4.800. Eu quero saber qual é a taxa de juros simples. Qual é a taxa de juros simples? Ou melhor, qual é a taxa de desconto, né? Qual é a taxa de desconto que eu tenho? Porque eu estou descontando um valor que eu ia pagar. Perceba que eu deveria pagar um valor nominal aqui de 6.200, mas eu antecipei o meu pagamento. Veja só, eu antecipei meu pagamento, ó, em 12 meses. Esse foi o meu prazo de antecipação. Eu antecipei em 12 meses o valor que eu deveria pagar. Com isso eu paguei um valor atual bem menor. Paguei apenas R$ 4.800. Pessoal, quando a questão falar em taxa de juros, lembre-se de desconto racional, tá? Toda vez que falar de taxa de juros, você vai lembrar de desconto racional. Vou jogar tudo isso aqui na fórmula de desconto racional para encontrar a minha taxa de juros. Valor nominal é o atual vezes 1 mais a minha taxa de desconto vezes o prazo de antecipação. O nominal é de 6.200, o atual é 4.800, vezes 1 mais a minha taxa de desconto que eu quero descobrir, vezes o meu prazo de antecipação de 12 meses. Posso cortar 2 zeros com 2 zeros aqui. Posso passar o 48 dividindo? Sim, né? 62 dividido por 48 vai ser igual a 1 mais 12D. 62 por 48, vamos lá para a calculadora. A gente vem aqui, 62, coloco ainda o 48, divido 1,291. Eu fico aqui com 1,291 é igual a 1 mais 12D. Passo 1 subtraindo, 0,291 é igual a 12D. Portanto, a taxa de desconto vai ser esse 0,291 dividido por 12
Quanto que me dá isso aqui? Vamos primeiro vir aqui subtrair uma unidade, 0,291. Agora eu vou dividir isso aqui por 12, coloco 12 dividido, 0,0243. Portanto, 2,43%. Tenho isso na letra C de casa, que é o gabarito do nosso exercício. Beleza, vejamos mais uma. Uma empresa está adquirindo um compressor para pintura em 12 parcelas iguais. O preço com pagamento a prazo do equipamento é de R$ 1.200. No momento de aquisição, o fornecedor informou que, havendo pagamento antecipado das parcelas, haveria desconto comercial ou por fora para cada mês antecipado a uma taxa de juros simples de R$ 1.200. Ao efetuar o pagamento da 7ª parcela, a empresa percebeu que havia sobra de caixa e poderia antecipar o pagamento da última parcela. Assinale a opção que apresenta o valor a ser desembolsado no 7º mês, referente ao pagamento da última parcela. Veja o que está acontecendo aqui. Eu vou comprar um produto cujo pagamento a prazo total é de R$ 1.200. Eu vou pagar 12 parcelas iguais. Se o valor total a prazo é R$ 1.200, é porque eu estou pagando 12 parcelas de R$ 100, tá? R$ 100 é o valor de cada parcela, 12 parcelas, R$ 1.200. Isso aqui já é a soma dos pagamentos a prazo, tá? R$ 100 a cada prestação. Aí na minha linha do tempo eu tenho a seguinte situação. Eu estou aqui no meu 7º mês. Só que eu estou no 7º mês e eu quero antecipar o pagamento da última parcela, que é a parcela do 12º mês. Eu tinha uma parcela de R$ 100 que eu deveria pagar no 12º mês. Eu quero antecipar essa parcela para um valor aqui que eu não sei, vou chamar de valor atual dessa minha parcela. E aí como que fica a minha antecipação? Veja que R$ 100 é o valor que eu deveria pagar se eu fosse esperar 12 meses, é o valor nominal. Eu quero trazer isso para o meu valor atual. Eu estou antecipando em quanto tempo, pessoal? A minha antecipação é de 5 meses. Eu deveria pagar no 12º mês, mas quero antecipar para o 7º. A minha taxa de desconto é de quanto? É de 2% ao mês. A questão falou que é um desconto comercial ou por fora simples, ó. Então eu vou usar a forma de desconto comercial simples, que é o quê? Valor atual é o valor nominal vezes 1 menos a taxa de desconto vezes o prazo. As formulazinhas têm que estar na cabeça, tá? Aquelas nossas 4 fórmulas. O meu valor atual é valor nominal de R$ 100 vezes 1 menos. Qual a minha taxa de desconto? 2%, 0,02. Vezes o meu prazo de antecipação, 5 meses. O meu valor atual vai ser 100 vezes 0,02 vezes 5 é 0,1. 1 menos 0,1 é 0,9. 100 vezes 0,9 é R$ 90. O valor que eu tenho que pagar é de R$ 90. A parcela seria de R$ 100. Só que como eu antecipei 5 meses, essa parcela ficou em apenas R$ 90. Tudo bem? Pessoal, quando a gente trabalha com desconto, tá? Eu não vejo grande valor em ficar sabendo formulazinha de HP para trabalhar com desconto, não. Eu acho bem válido você realmente fazer os cálculos de desconto com as 4 fórmulas, tá? Tem que saber aquelas 4 fórmulas e jogando aqui, veja que normalmente não são valores tão difíceis de se trabalhar, é uma ou outra continha que você vai fazer na sua calculadora. Vem na tela aqui comigo, olha mais essa questão. Uma sociedade empresária optou por liquidar antecipadamente o valor da indenização devida ao sócio excluído do quadro societário, previsto originalmente para ser paga ao final de 12 meses, a contar da data de exclusão do sócio, cujo montante seria de R$ 96.882,69. Considerando-se os dados acima, com base na taxa de juros compostos de 0,85% ao mês, o valor presente a ser pago é de aproximadamente... Aqui eu quero te mostrar que é uma situação onde você pode usar tranquilamente as fórmulas, as funções da sua HP para fazer o cálculo. Você deveria pagar um valor de 96 mil depois de 12 meses que o sócio saísse. Então, data 0, aqui ó, em 12 meses eu deveria chegar aqui e pagar 96 mil
882,69 para aquele sócio que saiu. Só que eu resolvi antecipar esse pagamento. Esse aqui, que é o meu valor nominal, eu resolvi trazer ele aqui para a data zero. Eu quero saber qual o valor que eu tenho que pagar para esse sócio na data zero. A minha antecipação aqui foi de quanto tempo? Foi de 12 meses. A minha taxa de juros ou a minha taxa de desconto aqui vai ser de 0,85% ao mês. Eu estou diante de qual regime de desconto, tá? Eu estou diante do desconto racional composto. Como é que eu sei que eu estou diante do desconto racional composto? Porque a questão fala em taxa de juros compostos, então já sei que é desconto composto. E como a questão fala somente de taxa de juros, falou em taxa de juros, eu vou lembrar de desconto racional. Lembre-se disso, se a questão falou em taxa de juros, desconto racional. A menos que o próprio enunciado esteja falando para usar desconto comercial, tá? Se o enunciado não falou nada, disse apenas uma taxa de juros, você vai usar desconto racional. Lembrando que o desconto racional ele é análogo ao regime de juros. Por isso que a gente trabalha com desconto racional quando a questão fala de juros, tá? E aí, essa questão, como ela fala de desconto racional composto, esse é o caso ideal para você fazer direto na calculadora, se você quiser, tá? Porque a gente sabe que que juros compostos é a operação que a HP faz naturalmente. Então, isso aqui fica fácil de fazer na HP. Olha como é que fica na HP. Olha, eu sei que o meu valor futuro é 96.882. O valor nominal é o valor futuro. Eu sei ainda que o meu prazo de antecipação é de 12 meses. Prazo de antecipação é o N. E eu sei que a minha taxa é de 0,85% ao mês. Eu quero descobrir o valor que eu vou pagar agora. Eu quero saber o valor presente. Eu quero descobrir o PV na minha calculadora. Vamos lá na HP então, jogar tudo isso? Olha como é que fica. Primeiro, lembrando de limpar todos os dados, tá? Isso tem que virar hábito mesmo. Valor futuro, 96.882,69. Eu venho aqui, ó, 96.882,69. Pego esse meu valor, olha só, vamos limpar isso aqui que está todo bagunçado. 96.882,69. Tá aí então, coloco esse valor aonde, pessoal? Na teclinha FV, ó, no meu valor futuro. Coloquei o valor futuro, vou colocar o restante das informações. O meu prazo é de 12 meses e a taxa de 0,85. 12 meses, eu coloco aonde? Coloco no N, tá? Meu prazo é de 12 meses. A taxa, 0,85. Olha a taxa aqui de 0,85, ela entra onde? Preciso colocar 0,85 dividir por 100? Não. Basta deixar 0,85 e apertar a tecla I. A calculadora já vai entender que é 0,85%. E agora, pessoal, como é que eu faço para descobrir o valor presente que a questão me pediu? Lembrem-se, na HP, quando eu estou fazendo o cálculo de juros compostos, eu vou informar 3 dos meus parâmetros e vou pedir o quarto. É sempre assim, eu informei 3 parâmetros aqui, o único que está faltando é o valor presente. Basta agora eu apertar a tecla PV. Na tela comigo, nós vamos fazer isso. Vou apertar a tecla PV e ele vai me dar o valor presente, 87.525. 87.525 está onde, pessoal? 87.525 está bem aqui na alternativa C, que é o gabarito desse exercício. Então, fica com isso, tá? No regime de desconto racional composto, vale a pena você fazer direto na HP, porque o desconto racional composto é a mesma coisa que o regime de juros compostos. Os outros regimes de desconto, aí já é mais interessante você realmente saber as fórmulas e usar a HP como uma calculadora normal. Vem na tela comigo, vamos ver mais uma questão. Uma sociedade empresária obteve um empréstimo com vencimento final para 30 de novembro de 2016. O valor total
a ser pago para a quitação da dívida no vencimento, incluindo-se juros e principal, é de R$ 125.440. O contrato permite a liquidação antecipada, utilizando taxa de juros compostos de 12% ao ano. Com base nos dados informados, o saldo do empréstimo 2 anos antes do vencimento será de... Perceba o seguinte, nós temos aqui um empréstimo que tem que ser pago esse valor. Esse aqui é o meu valor futuro. É o valor que eu tenho que pagar lá na frente. A taxa de juros compostos, que é a minha taxa de desconto composto, é esse valor de 12% ao ano. Eu quero antecipar o pagamento em 2 anos. Essa é a minha antecipação. Vou usar já as letrinhas da HP. Ó. No lugar do D, eu vou usar o I. Por que eu estou usando as letrinhas da HP? Porque essa é uma questão de desconto racional composto. Por que é desconto racional composto aqui, pessoal? Porque nós temos aqui, ó, juros, falou em juros, racional, compostos, desconto racional composto. O que eu vou fazer na minha HP? Eu vou informar o FV, vou informar o N, vou informar o I e vou pedir o valor de PV, o valor que eu tenho que pagar antecipadamente se eu quiser quitar o contrato. Então vamos lá, eu vou primeiro limpar a minha calculadora, limpei ela, vou colocar os 125.440, que é o meu valor futuro, é o valor que eu tenho que pagar no final do prazo. Vou colocar ainda a minha taxa de 12% ao ano e o prazo de 2 anos. 12% ao ano, basta colocar o 12 e 2 anos eu aperto a tecla 2 e coloco lá no meu prazo. Quero descobrir o valor presente, basta apertar a tecla PV. Apertei a tecla PV, R$100.000. R$100.000, olha isso aqui na alternativa D de dado, tá? Pessoal, então com isso a gente fecha aqui essas questõezinhas sobre desconto, tá? Falando de desconto, só para a gente resumir a parte de desconto. Temos as 4 modalidades, desconto racional comercial, simples e composto. A gente precisa ter claro o seguinte, desconto racional composto é tranquilo fazer na HP usando as fórmulas de juros compostos. As demais modalidades de desconto, embora existam formas de você fazer na HP, o mais aconselhável, que eu realmente recomendo que você faça, é pegar as fórmulas, tá? Grava essas fórmulas, leva elas contigo para a prova, não é nada de outro mundo, tá? E você vai conseguir acertar os seus exercícios. A galera que presta concurso público, por exemplo, tem que decorar essas aqui e várias outras fórmulas, tá? Então, acho bem válido mesmo que você fique com essas fórmulas, mas lembrando que no desconto racional composto dá para fazer bem rápido usando HP. Vou dar uma paradinha agora, na volta a gente vai conversar sobre outros temas de matemática financeira que também são muito explorados na prova do CFC. Vou só deixar um abraço aí para o professor Gabriel Rabelo, que está nos acompanhando aí, nosso coordenador dos cursos do CFC, então tem que fazer bonito enquanto o Gabriel Rabelo está assistindo, viu, pessoal? Depois a gente começa a fazer de qualquer jeito. Mas valeu, um abraço aí, até daqui a pouquinho. Fala aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai começar uma série aqui no canal falando sobre ciclo de estudos e o porquê desse tema. Eu estava percebendo que muita gente estava pedindo dicas relacionadas a basicamente 2 assuntos. Ciclo de estudos, que mal ou bem tem a ver com a programação, o planejamento de estudos, né? E de outro lado exercícios. Exercícios não só para fazer, né? Mas para também revisar através de exercícios, fazer simulado, usar o exercício para saber o que é mais importante. Então, dividi em 2 assuntos, ciclo de estudos e uso de exercícios, e fiz uma pesquisa no meu Instagram, aqui no meu canal do YouTube. No canal do YouTube, a pesquisa deu 50% para cada um, deu empate, né? Lá no Instagram, o que ganhou foi ciclo de estudos.
Então, o que eu decidi fazer? Eu decidi fazer as duas sequências de vídeos. Uma sobre ciclo de estudos. Inicialmente, então, eu vou fazer alguns vídeos falando o que você tem que pensar a respeito para você montar o seu próprio ciclo de estudos, tá? E os últimos vídeos aí eu vou tirando dúvidas de vocês que vão aparecendo. Provavelmente a galera vai criando algumas dúvidas aí, tá? Vai trazendo casos particulares de áreas de concurso e tal. E também vou fazer uma sequência falando sobre exercício, porque eu acho que é importantíssimo, pessoal, o exercício. Porque é aquilo, né? O edital do concurso, ele traz lá toda a teoria que pode ser cobrada. Aí quando você vai estudar, você vê que tem muita coisa para ser estudada. Então surge um segundo apontamento. Peraí, será que de toda essa teoria que pode ser estudada, será que há alguma coisa que me mostre o que cai mais e o que cai menos? E de fato há. A postura das bancas, ela é meio padronizada, tá? Até porque chega uma hora que você não consegue tirar mais exercícios diferentes do mesmo assunto. Então a banca acaba muitas vezes copiando alguns assuntos que são mais importantes para cobrar numa prova de uma carreira pública, né? De determinado cargo. Então, vem cobrando com frequência, a gente consegue encontrar esse padrão, tá? E eu poderia dar diversos exemplos aqui. Eu, quando fui estudar Direito Penal para a área fiscal, achei lá alguns tipos de crime, né? Alguns tipos lá que sempre eram cobrados. Então eu lembro que o meu resumo de Direito Penal tinha um resumo bem pequenininho, uma página frente e verso. Ali tinham todos os crimes e o que perguntava daqueles crimes ali em provas, eu revisava rapidamente, né? Mas bem, isso vai ser na outra sequência de vídeos falando sobre exercício. Nessa aqui hoje, nessa primeira aqui, que a gente vai falar sobre ciclo de estudos, eu queria te falar o porquê serve e como você pensa a respeito do ciclo de estudos, porque todos os outros vídeos que eu vou falar daqui para frente, eles vão depender desse fundamento, tá? E quando você entende o fundamento das coisas, você mesmo consegue planejar para você. Então, por exemplo, uma nutricionista, ela sabe o fundamento das coisas, um nutricionista sabe o fundamento das coisas. Então, quando vai preparar lá um plano nutricional para alguém, ela tem os fundamentos na cabeça e vai redesenhando ao caso concreto daquela pessoa ali para ver o que fica melhor, o melhor objetivo, né? Mas há algumas pessoas, né, que, claro, você não vai fazer nutrição para saber os fundamentos, para poder ter um plano nutricional para você. Você vai contratar um nutricionista, ela vai dar tudo prontinho, né? Bem, a gente está falando de estudo, né? Ciclo de estudo, não é nada tão complexo quanto nutrição. Então, é algo que dá, assim, para pegar o fundamento, pelo menos o fundamento que eu entendo sobre ciclo de estudos, que fique bem claro. Pode ser que outras pessoas aí falem outras coisas, tá? Mas, basicamente, para eu não me prolongar no vídeo aí e ficar chato para vocês, o ciclo de estudos é basicamente você organizar as matérias de uma maneira que você fique revezando o estudo dessas matérias, tá? Eu sei que quando você fala estudo de uma matéria, você pode falar, tudo é teoria, é exercício, é lei seca, o que você enquadra como estudo. Isso aí eu vou falar daqui a pouco quando eu falar sobre tarefas do estudo. Aí tarefas são teoria, lei seca, exercício, revisão, enfim. Mas agora falando de estudo mesmo, tá? O ciclo, então, você vai colocar algumas matérias ao mesmo tempo para você estudar e você só vai estudar aquelas matérias. Você vai predeterminar tempos para cada matéria ser estudada, ou de repente vai deixar todas para serem estudadas com o mesmo tempo. E aquilo, acabou o tempo de uma, você vai para a próxima. E assim você vai fazendo esse revezamento. Por que esse revezamento é bom? O nosso cérebro, quando ele fica em contato com o mesmo assunto, a gente tende a perder o interesse naquilo, né? E por outro lado, se você em um assunto ou outro, uma disciplina ou outra, você se apegar muito, você gostar daquela disciplina, você vai dedicar tempo a ela e vai estar tirando o tempo das disciplinas que você gosta. Então o ciclo de estudos ele te força a desenvolver o seu tempo distribuir o seu tempo de maneira mais justa, né? Mais igualitária. E de qualquer forma, claro, a matéria que você mais gosta, uma hora de estudo nela sempre vai ser mais bem aproveitada do que uma hora de estudo numa matéria que você não gosta. Mas pelo menos está uma hora em cada uma, tá? O que muita gente faz não é isso. O pessoal acaba estudando mais a matéria que gosta. E aí o teu estudo fica todo descompassado. Você chega a um monstro na prova em algumas disciplinas e nas outras aí você chega a um resultado horrível, tá? Não sabendo nada. Então é feito esse revezamento. Pô, Dudu, mas eu estudo 3 horas por dia, tem dia que eu estudo 5, não interessa, porque o ciclo de estudos ele vai colocar essa carga horária, você vai ficar girando entre ele. Então, por exemplo, vamos supor que eu montei um ciclo de estudo com 5 disciplinas aqui, para ficar mais fácil, com os dedos da mão, cada disciplina 1 hora. Também arredondei para 1 hora para ficar mais fácil. Então, beleza. Hoje eu estudei 2 horas, então eu estudei a disciplina 1 e a disciplina 2 do ciclo, tá? Amanhã eu estudei 3 horas, disciplina 3, 4 e 5 do ciclo, tá? Aí, no dia seguinte, estudei 5 horas, beleza, o ciclo todo de novo. E isso que vai acontecendo. Poxa, Dudu, mas será que é bom? Mato assim, não estou falando que nenhum método é perfeito de estudos, mas esse eu acho que foi o que funcionou melhor para mim. E pelo menos os alunos que eu já acompanhei aí, é o que também funcionou melhor para eles, tá?
E claro, nada é muito engessado, né? Você pode ir de acordo com o seu dia. Por exemplo, eu hoje vou estudar 2 horas. E hoje, vamos dizer que o meu ciclo esteja parado na segunda disciplina, tá? Se hoje eu vou estudar 2 horas, eu vou dar continuidade, então a partir da terceira disciplina. Então hoje eu estudaria a disciplina 3 e a disciplina 4 do meu ciclo, tá? Só que assim, hoje eu não estou com vontade nenhuma de estudar a disciplina número 3. E eu quero estudar a disciplina número 4. Então você estuda, tenta se forçar a estudar pelo menos por 1 hora, nesse exemplo que eu dei, tá? Estuda por 1 hora, que é o tempo que cada disciplina tinha nesse ciclo aqui, que eu estou exemplificando. Mas está muito cansado, tenta estudar pelo menos 50 minutos então, tá? E quando eu for para a próxima disciplina, tento estudar a próxima disciplina por 1 hora e 10. Porque eu acho sempre válido, pessoal, que o aluno tenha também um pouco de discricionariedade no investimento do tempo dele. Porque tem dia que você está com vontade de mais estudar uma matéria, tem dia que você está com mais vontade de estudar outra, tem dia que você vai ler uma matéria que você não entendia e quando você lê naquele dia tudo faz sentido. Acontece isso. Quantas vezes não aconteceu comigo, tá? Então, eu acho bom que, assim, apesar do aluno ter que ter um ciclo de estudos ali, para alguma coisa para tornar o estudo dele mais rígido, né? Para ele não, por motivos emocionais, acabar descompassando o estudo dele. Por outro lado, é bom ter alguma discricionariedade. Então, por isso eu sempre falo, pessoal, para deixar uma margem de tempo de 10 minutos. Ou seja, está estudando a matéria por 1 hora, mas está no meio de um raciocínio que você está entendendo um assunto que você entendia antes, não tem problema. Você pode se prolongar por mais 10 minutos, tá? Antes de trocar para matéria. E da mesma forma, está estudando a disciplina, não está rendendo, não está com saco para estudar aquela disciplina hoje, reduz ali para 50 minutos. Beleza? Faz a anotação e segue em frente. Então, esse é o ciclo de estudos. Agora, só para a gente finalizar esse vídeo, então, falando sobre as tarefas, tá? Veja, você não vai ter só um ciclo de estudos dentro do seu ciclo de estudos geral, do seu planejamento. Você vai ter um ciclo de estudos por tarefa. Então, o que é isso? Quando a gente começa a estudar do zero as matérias, você não tem o que revisar, você não tem que fazer simulado, você não tem que ficar lendo lei seca, você tem que estudar a teoria do zero. Então você vai ter um ciclo teórico, né? Um ciclo de estudo inédito, teórico. Beleza, colocar as disciplinas ali e vai revisando essas disciplinas. Imagina que agora você tenha finalizado dessas 5 disciplinas, ao mesmo tempo você finalizou 3, tá? O que vai acontecer? No lugar dessas 3 aqui, você vai tirar e vai colocar mais 3 disciplinas aqui dentro, tá? Aquelas 3 disciplinas que você já finalizou, você tem que continuar estudando, senão vai tudo embora, senão você vai perder tudo que você estudou. Nesse momento, aí você cria um ciclo de revisão para você, tá? Nesse ciclo de revisão, quantas disciplinas vão ter? Você também que vai decidir, tá? Você pode usar um critério para que alguma disciplina faça parte do ciclo de revisão. Você adota um critério para isso. O critério que eu recomendo, há vários, mas o critério que eu recomendo, quando você atingir 30% do conteúdo teórico estudado, você joga aquela disciplina no ciclo de revisão. Então vamos exemplificar. Comecei estudando 5 disciplinas, estou te girando, tal. Vamos dizer que a terceira disciplina seja uma disciplina um pouco mais fácil, então nela eu já atingi 30%. Então, de 9 aulas que eu tinha para estudar, eu finalizei agora a terceira aula dela. Legal. Agora, o meu dia, ele não vai ter só estudo teórico, ele vai ter uma parte dele que vai ser estudo de revisão, tá? Então, o meu dia ele vai ter um ciclo teórico que está girando e vai ter um ciclo de revisão. Claro, na primeira vez esse ciclo de revisão vai ter só aquela disciplina que você acabou, tá? Então, mas com o tempo, as demais disciplinas vão chegando ali nos 30% e você vai jogando elas para o ciclo de revisão. E claro, né, pessoal, no início do estudo é tudo teórico. Então, do teu dia, se você tem 5 horas de estudo por dia, das 5 horas de estudo teórico, né? Eu falei revisão, falei errado. 5 horas de estudo teórico. Com o passar do tempo, você vai finalizando as matérias, já começa a mudar a proporção, já fica 4 horas teórico, 4,5 teórico e meia hora de revisão. Depois vai mudando, 4 horas teórico, 1 hora de revisão, 3 horas teórico, 2 de revisão. Assim vai se alterando. Aí, Dudu, e ciclo de exercício? Não tem? Claro que tem. Só para ficar claro. Quando eu falo ciclo de estudo teórico, eu considero que você faz alguns exercícios dentro do ciclo de estudo teórico, tá? Porque eu recomendo que depois de um estudo teórico você faça alguns exercícios também. Senão você não está vendo na prática como é que o negócio cai, tá? Então, assim, estudou a matéria, no final de uma matéria, ou pelo menos no final de uma aula, né? Tem diversos materiais de concurso, no final da aula você vai ter o exercício. Eu recomendo, claro, vocês sabem, é o material aqui do Estratégia Concurso. Então, no final da aula, de cada aula de estratégia, você tem uma bateria de exercício de 50 exercícios. Geralmente 50, tem aula que tem 100 exercícios. Mas eu acho que nesse momento teórico, o exercício ele é usado do ponto de vista da compreensão. E o exercício do ponto de vista da compreensão, você não se preocupa muito se você errar tanto, tá? Você não se preocupa muito se você olhar o exercício e não estiver sabendo fazer, por onde iniciar.
olhou o enunciado do exercício, não conseguiu fazer, não briga com ele. Olha direto o comentário e segue em frente. Então, ou seja, no estudo teórico, no ciclo teórico, você faz alguns exercícios. Aí, claro, há um momento que você cria um ciclo exclusivo de exercício, tá? Um ciclo exclusivo da prática de exercícios comentados. O que eu recomendo também? O pessoal pergunta, Dudu, quando eu inserir exercícios de forma paralela no meu estudo? Eu acho que é o seguinte, há diversas dicas para isso, de acordo com o que cada um estudou, de acordo com o tempo que você tem, onde vai inserir a prova, mas para dar uma dica genérica aqui, eu recomendo o seguinte, se o seu material teórico já tem exercício, então no ciclo teórico você mal bem já está fazendo contato com as questões, já está vendo a postura da banca. Depois, com o tempo, como eu falei, você entra com um ciclo de revisão, tá? Para dividir o seu dia. Na sequência, você vai entrar com um ciclo de exercício, você vai jogar lá dentro, minha sugestão aqui, padrão, é que você jogue lá uma disciplina no ciclo de exercício, uma disciplina que já tenha sido finalizada no ciclo teórico. Quando você finalizar essa disciplina no ciclo teórico, ela vai estar girando ainda no ciclo de revisão. Vamos supor que no ciclo teórico você finalizou a última aula, a aula 9 daquela disciplina, ela era a terceira do ciclo de teoria. Você finalizou a disciplina, jogou uma nova no lugar dela e dentro do ciclo de revisão ela está girando lá ainda. De repente você acabou a aula 9 no de teoria, no de revisão você está na aula 5, está na aula 6, revisando, correto? E depois você joga dentro do ciclo de exercício. No ciclo de exercício, o que eu vou te recomendar? Talvez esse vídeo, quando eu fale sobre exercício, vai ficar mais claro na sequência de vídeos sobre exercício. Eu vou repassar esse assunto. Mas falando aqui brevemente, eu recomendo que você faça exercício também na ordem sequencial que você estudou, que você fez seu estudo teórico, desde o começo até o final, tá? Claro, quanto mais exercícios melhor, mas não é por isso que você vai pegar o primeiro assunto que você estudou e meter ali logo 250 exercícios. Senão até você chegar no final, você deu mole, tá? Claro que é essencial você fazer muito exercício, mas eu prefiro começar numa camada um pouco mais fina e depois vai girando e vai engrossando o caldo. Então, por exemplo, entrou com a matéria no ciclo de exercício, se propõe a fazer, por exemplo, 30 exercícios por assunto. Você vai finalizar a matéria, vai chegar até o final dela no ciclo de exercício e dentro do ciclo de exercício a matéria não sai dali nunca. Ela chegou até o final, você vai voltar do começo. Agora, de repente, fazendo 50 exercícios por assunto, tá? E ficando bem claro, aí vão gerando ciclos diferentes. E para cada ciclo desse, você determina dias diferentes de estudo. Por exemplo, o ciclo teórico ele vai estar todo dia no meu dia. O ciclo de revisão, no início da minha preparação, ele só vai ser girado segunda, quarta e sexta, por exemplo. Segunda, quarta e sexta, 1 hora para ciclo de revisão. E dentro do ciclo de revisão, cada matéria vai ter 30 minutos, tá? Por que dentro do ciclo de revisão eu falo para cada matéria ter um tempo menor? Porque revisar é muito mais rápido do que você estudar a matéria pela primeira vez. Então, quando você estuda uma aula pela primeira vez, você perde, 3, 4, 5 horas. Mas quando você vai revisar essa aula, você pode perceber se vai demorar, de repente, ali meia hora, 1 hora, 1 hora e meia para revisar aquela aula, tá? Então, por isso que o ciclo de revisão, quando as matérias aparecem dentro dele, elas aparecem com cargas horárias menores. Recomendação de carga horária. Ciclo teórico, de 1 a 2 horas por disciplina, tá? Porque menos que 1 hora eu acho que não vale tanta pena, pelo menos para mim. Eu sentava para estudar no mínimo 20 minutos ali para me concentrar. Então, eu deixava no mínimo 1 hora. No máximo 2 horas, por quê? Porque passou de 2 horas, geralmente eu perdia muito a concentração, tá? Raras vezes no meu estudo eu deixei uma disciplina com mais de 2 horas ali, tá? Só no caso de disciplinas que eu tinha muita dificuldade de entender, economia, quantidade que isso aconteceu. No ciclo de revisão, eu deixo geralmente por disciplina ali de 20 a 40 minutos no máximo. Vai depender da carga horária, mas eu deixo essa carga horária mais curta para me estimular a ter mais produtividade. E lembrando, a revisão nesse momento do teu estudo, ela não deve ser tão aprofundada para memorizar. Revisão não é para memorizar. Assista um outro vídeo que eu tenho no canal aí que eu falo sobre isso, tá? Revisão é para você rever a matéria, tá? Reviu a matéria, beleza, segue em frente. Que nem quando você passa na cozinha, tem um bilhete na porta, um lembrete, você passa ali, lembrei desse negócio, mas em frente, não vai querer memorizar naquela hora. Memorização, o hábito, ela vem com o tempo. E no ciclo de exercício, aí você pode adotar mais ou menos a carga horária do turno de revisão, né, da tarefa de revisão, de 20 a 40 minutos também. Claro que disciplina como português, alguma coisa de matemática, contabilidade, elas talvez seja interessante colocar alguns minutinhos a mais quando elas aparecerem. Você está girando o ciclo de revisão com 5 matérias. Revisão não, exercício. Ciclo de exercício com 5 matérias. Cada uma, por padrão, meia hora. Mas, de repente, quando você chega num raciocínio lógico, num português, você aumenta 10 minutos, tá? Vai para 40, porque são matérias que você perde tempo lendo enunciado, né? Geralmente são questões mais demoradas do que as questões de direito, beleza?
Então, pessoal, eu acho que como considerações iniciais sobre a série de ciclos e a série de vídeos sobre exercícios, eu acho que foi um vídeo assim que eu consegui explicar isso e já consegui falar o fundamento do ciclo de estudos, lá o porquê que ele é bom. Tá? O vídeo ficou um pouquinho maior, né? Vai ficar aí com uns 16 minutos, mas os próximos vídeos eu tento fazer de maneira mais rápida sobre ciclos e sobre exercícios. Quero poupar realmente o teu tempo aqui, mas nesse tentei entregar mais conteúdo para vocês, beleza? Então um abraço, a gente vai se vendo aí no canal. Não deixe de se inscrever, dar o curtir aí que ajuda aí a eu ver que o feedback está sendo bom. E qualquer dúvida sobre ciclo de exercício, só deixar nesse vídeo aqui, beleza? Um abraço, até a próxima e bons estudos. Fala aí, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai começar uma série aqui no canal falando sobre ciclo de estudos e o porquê desse tema. Eu estava percebendo que muita gente estava pedindo dicas relacionadas a basicamente dois assuntos: ciclo de estudos, que mal ou bem tem a ver com a programação, o planejamento de estudos, né? E de outro lado, exercícios não só para fazer, né, mas para também revisar.
Fala pessoal, tudo bem? Estou de volta aqui para a gente continuar então com a nossa aula, né? Nós já trabalhamos alguns aspectos muito importantes da matemática financeira, né? Presentes ali nas provas do CFC, sempre tentando resolver as questões também na HP quando é conveniente, né? Agora a gente vê também mais alguns aspectos relevantes para vocês. Vamos começar então? É o seguinte, nós vamos começar falando sobre o valor presente de uma série de pagamentos. Muitas vezes você vai se deparar com problemas onde você tem